do que a gente faz aqui em Maceió. Em Dubai eu não tenho hiperbárica, e a gente tem tudo isso aqui em Maceió e faz esse trabalho há 2 anos. Então, quais são as metas de recuperação na cirurgia plástica? O que é que o cirurgião plástico quer para o seu paciente? Eu enumerei aqui algumas das mais importantes: a redução da equimose, redução de dor, redução do edema, redução do risco de infecção, redução de alterações ou diminuição de alterações isquêmicas, e a redução de hipercromia pós-inflamatória, que começou a acontecer mais com a indicação e o uso de lipoaspiração de alta definição. E será que a oxigenoterapia hiperbárica ela consegue oferecer isso? Será que ela consegue reduzir equimose, dor, edema? Será que isso na prática realmente funciona? Porque não é tão simples você colocar o paciente numa câmara hiperbárica, não é tão confortável. Tem a questão do conforto, do pós-operatório, tem a questão dos custos envolvidos, todos os processos envolvidos, a dinâmica, para você ter uma hiperbárica na clínica, tem que compensar. Será que isso compensa? Então, assim, onde estamos hoje em dia? O que é que a gente tem de evidência científica que corrobora o uso da oxigenoterapia hiperbárica na cirurgia plástica? Cada um desses pontos, se nós procurarmos, vamos encontrar artigos que mostram a evidência. Alguns não têm um nível de evidência tão alto, mas mostram a evidência de melhora nesses pontos. Esse trabalho, por exemplo, mostra a redução da equimose. Esse cirurgião, Andrew Diacono, é um cirurgião americano que realiza muita cirurgia de facelift, e ele encontrou no grupo de 13 pacientes, utilizando a câmara hiperbárica 60 minutos na pressão de 2 ATA, 2 sessões pré, 3 sessões no pós-operatório. Ele encontrou uma redução de 35% a 30% na equimose, avaliando entre o 7º e o 10º pós-operatório de lifting facial. Ele utilizou como avaliação uma avaliação digital de fotografias tiradas sequencialmente. Redução de dor. A redução de dor é uma coisa que nós vemos muito na nossa clínica. Alguns pacientes, principalmente em alguns pacientes que são alérgicos a medicações, esses pacientes, eles percebem a melhora do nível de dor ou controle de dor quando eles são submetidos a uma sessão de câmara hiperbárica. Esse trabalho ele é bem interessante, ele mostra que em uma única sessão de câmara hiperbárica, ele consegue reduzir áreas de hiperalgesia secundária na fase aguda, tardia, e tem um efeito anti-inflamatório central, e mostra um efeito anti-inflamatório central e uma neuroplasticidade da oxigenoterapia hiperbárica, porque mesmo depois da sessão, eles conseguem ter uma diminuição dessa resposta dolorosa, a esse estímulo doloroso. A gente vê muito isso na nossa prática clínica, com os pacientes relatando que eles percebem essa melhora de dor após a sessão de câmara hiperbárica. Redução de edema também é uma coisa muito perseguida por nós, cirurgiões plásticos. As cirurgias elas se tornaram mais agressivas no sentido de lipoaspirar mais, de ir na camada mais superficial de gordura e trabalhar mais essa camada superficial. Isso é uma agressão maior. Isso também leva a uma resposta inflamatória maior, que a gente já sabe que na câmara hiperbárica a gente consegue diminuir toda a cascata inflamatória, e tem alguns trabalhos mostrando a redução do edema com o uso de sessões sequenciais no pós-operatório. Redução do risco de infecção. Infecção para a cirurgia plástica é um pesadelo, então qualquer coisa que reduza o risco de infecção para a cirurgia plástica, o cirurgião plástico logo incorpora na prática clínica dele. A cirurgia plástica de contorno corporal, lipoaspiração de alta definição, nós começamos a colocar gordura, injetar gordura dentro do músculo. Então, era uma área que a gente não trabalhava antes. Então, uma infecção de uma lipoenxertia intramuscular,
é algo até mais difícil de tratar do que uma celulite ou infecção mais superficial. Então, assim, nós sabemos o benefício da oxigenoterapia hiperbárica no controle da infecção, no efeito bacteriostático, bactericida, melhora do sistema imune e atuando em sinergia com o uso de antibióticos para diminuir esse risco. Redução do risco de isquemia, e tem vários trabalhos que mostram com níveis de evidências maior ou menor, a redução do risco de isquemia com o uso de sessões de câmara hiperbárica. E uma das coisas que preocupa muito quem faz lipoaspiração de alta definição é a hipercromia. A hipercromia nós temos dois tipos diferentes. Os depósitos de hemosiderina, que a gente tem os depósitos de ferro dentro dos macrófagos, e aí a hiperbárica atuaria otimizando esses processos de limpeza do organismo, e a hipercromia pós-inflamatória, que ocorre pela toda a cascata inflamatória, ela ativa os melanócitos a produzirem melanina, e é um problema bem difícil de tratar, que o paciente necessita de alguns meses para conseguir ter uma regressão dessa hipercromia inflamatória, e para uma cirurgia estética isso acaba sendo um pesadelo. E de todos esses pontos que eu enumerei, a redução da hipercromia é bem visível na nossa clínica. É um problema muito raro de acontecer, uma hipercromia pós-inflamatória ou depósito de hemosiderina, mesmo a gente trabalhando nessas camadas mais superficiais. Então, assim, eu não encontrei nenhum trabalho que mostrasse uma evidência desse clearance de hemosiderina ou redução especificamente de hipercromia pós-inflamatória, mas a gente entendendo toda a base, o mecanismo de atuação da oxigenoterapia hiperbárica, nós vemos que realmente isso pode acontecer e deve ser comprovado no futuro próximo. Então, lá na clínica, nós temos uma câmara hiperbárica monoplace. Essa é de uso exclusivo para nossos pacientes de cirurgia estética. Eu faço 99% de cirurgia estética. E essa paciente aqui está no terceiro pós-operatório de uma lipo de alta definição. Então, procuramos deixar um ambiente mais confortável, porque é uma paciente diferente, que não tem nenhum problema, nenhuma doença. Ela está aí no pós-operatório para poder, com o propósito de diminuir essas complicações que eu enumerei e também, possivelmente, recuperar mais rápido da sua cirurgia. O que é que nós utilizamos hoje em dia? Utilizamos a hiperbárica no pré-operatório, sim, 24 horas antes da cirurgia, pressão de 2,5 e 90 minutos. Eu sei que esse trabalho, que mostra o pré-condicionamento da oxigenoterapia hiperbárica, ele não tem algumas falhas, mas eu observo que essa sessão no pré-operatório para o paciente cirúrgico é extremamente importante, porque o paciente já está preparado para saber no pós-operatório o que é que ele vai encontrar. Ele, pelo menos, diminui a ansiedade. Mas eu acredito que, possivelmente, no futuro, nós temos chance de comprovar que essa sessão pré-cirúrgica também beneficia por alguns aspectos específicos. No pós-operatório, mesma coisa, começa no primeiro PO, o paciente já sai do hospital, vai para a nossa clínica, mesma sessão de 90 minutos, 4 sessões sequenciais. Alguns casos aqui para vocês deixa eu mudar aqui um pouco. Alguns casos aqui para vocês do nosso pós-operatório. Essa paciente é uma paciente ex-obesa, que perdeu 37 quilos. E aqui eu mostro para vocês essa primeira foto e filmagem aqui, a paciente com 8 dias de uma mamoplastia estruturada, uma abdominoplastia e enxertos musculares em reto abdominal e oblíquo. Aqui mostrando para vocês essa primeira filmagem com 8 dias.
Essa segunda foto realizada na clínica tem 23 dias, e aqui uma validação social da paciente, ela colocou uma mensagem, mesmo dia que ela tirou essa foto, ela fez essa. 23 dias de pós-operatório, me recupero super bem. Então, é uma constância que vemos na clínica, esse tipo de recuperação. Aqui uma paciente pré-operatório, no dia da cirurgia, de uma lipo de alta definição, com enxertos musculares em reto abdominal, oblíquo. Ela me manda essa foto aqui, com 12 dias da cirurgia. A gente tem ainda aqui a marca de alguns micropores, né, que a gente usa para segurar algumas espumas no abdômen. E aqui essa foto, essa filmagem com 21 dias, mostrando que conseguimos uma recuperação para esse caso exemplar. E eu acho super importante na cirurgia de contorno corporal, na lipoaspiração de alta definição, eu acho muito importante que a gente consiga oferecer um resultado visível para o paciente antes do 30º dia. Por quê? Porque o paciente ele entra num ciclo positivo de recuperação. Ele enxerga o resultado, ele se alimenta melhor, ele já quer voltar a fazer atividade física, e isso é um ciclo positivo. Ao contrário de um ciclo negativo, que é um paciente que não enxerga e ele mesmo quer prejudicar a cirurgia. Aqui mostrando um pós-operatório de mamoplastia estruturada. Mamoplastia estruturada é uma cirurgia em que nós removemos aproximadamente 80% do parênquima mamário. Então, é uma cirurgia mamária um pouco mais agressiva. E utilizamos um implante no pocket retromuscular, no espaço retromuscular, que fica totalmente protegido pelo músculo e um retalho inferior. Então, é uma cirurgia mais agressiva no ponto de vista de manipulação dos tecidos. E aqui a gente tem uma cicatriz já bem madura, com pouco tempo de cirurgia. Tem 20 e poucos dias de cirurgia. Aqui é outro pós-operatório, o paciente realizou a mesma cirurgia, mamoplastia estruturada, uma mini abdominoplastia reversa, que é uma cirurgia em que a gente puxa o abdômen cranialmente, né, com a cicatriz aqui embaixo da mama, mais lipoaspiração e enxertos em musculatura de reta abdominal e oblíquo. Essa paciente, e uma correção de cicatriz cesárea. Essa paciente aqui com 21 dias de cirurgia, ela não mora aqui no Brasil, então eu já é a última vez que eu tive a oportunidade de filmá-la na clínica. Aqui é uma paciente que tinha tudo para acontecer uma hipercromia pós-inflamatória. É uma paciente que estava acima do peso que a gente costuma operar. Ela, na verdade, estava dentro do peso e ela tirou umas férias, voltou e, bum, surpresa na cirurgia com o peso acima do que a gente costuma operar. Essa foi uma lipoaspiração de aproximadamente 7 litros, com mamoplastia também, enxertos, e foi utilizado também uma tecnologia chamada Renuvium, que é um plasma de gás hélio que serve para retrair a pele. Então, ele promove também uma certa queimadura lá nos tecidos, né, para promover o encurtamento das fibras colágenas. E essa paciente está aqui no 32º dia, com a pele sem nenhum tipo de hipercromia, e era um tipo de paciente que tinha mais chance de acontecer isso. Aqui, falando um pouco sobre o custo da clínica por sessão, eu tenho um custo um pouco mais alto, porque eu só atendo os meus pacientes, tenho um número relativamente reduzido de rotação da câmara hiperbárica, então, mas é um custo de R$ 280 por sessão, um total de R$ 1.400 nas 5 sessões, que a gente considera bem razoável para o tipo de serviço que a gente oferece e para o tipo de cirurgia que a gente oferece. Esse não é o custo da paciente, é o custo da clínica.
Aqui, assistindo essa aula com a gente, nós temos o Dr. Maurício Pérez, que ele é um médico colombiano e ele agora está como Research Fellow lá na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. Ele está juntando dados de vários cirurgiões do mundo inteiro para tentar elaborar um protocolo único de utilização da oxigenoterapia hiperbárica no pós-operatório de cirurgia plástica. Aqui são os... Voltou aqui. Aqui são os dados que ele quer pesquisar. Depois da reunião, eu acredito que a gente vai ter um compartilhamento dessas informações para que as pessoas possam juntar-se a esse grupo e conseguir juntar o máximo de dados possíveis para que a gente consiga entender melhor a utilização da medicina hiperbárica na cirurgia plástica e também entender um pouco essa questão dos protocolos, porque na Colômbia, por exemplo, os protocolos são de 45 minutos. No Brasil, o protocolo que utilizamos na clínica são 90 minutos. Então, talvez, com essa colaboração, essa troca de informações, nós consigamos criar um protocolo que seja único no mundo inteiro, ou pelo menos em alguns países, e que a gente consiga extrair o máximo de dados possíveis desses novos protocolos. Então, a sensação que eu tenho quando a gente fez esse investimento de câmara hiperbárica na nossa clínica é que a gente fica sob o controle de toda a situação. Então, além de evitar esses problemas, além de conseguir recuperar o paciente mais rapidamente, nós temos o controle da situação em caso de alguma isquemia, por exemplo. Então, assim, é bem mais simples resolver isso tendo uma câmara hiperbárica sob o nosso controle, né, sob a nossa supervisão, do que encaminhar essa paciente para um outro serviço. Por quê? Porque a paciente de cirurgia plástica, ela é uma paciente que não está doente. Ela é uma paciente que fez uma cirurgia para ficar melhor. Então, qualquer novidade, qualquer coisa que sai do previsto para ela, é um estresse muito grande. Então, na minha visão, a medicina hiperbárica vai ser implementada aos poucos e aos poucos e aos poucos nas clínicas de cirurgia plástica do Brasil, porque eu vejo isso há 2 anos já, que a gente consegue ter um feedback muito bom dos nossos pacientes e a gente consegue ver realmente que ela funciona para esse propósito que a gente está enumerando. Então, assim, foi uma aula bem curta, porque eu acho que o mais importante é que a gente tenha tempo aqui para discussão e agradeço novamente o convite de vocês. Colocar aqui para discutir junto 2 grandes amigos, Dr. Fusinato e Dr. Massinhan. Então, assim, é uma honra estar participando aqui de uma discussão com vocês. Obrigado. Bruno, nós que agradecemos, excelente apresentação. Se puder, Bruno, fecha um pouquinho sua tela, seu compartilhamento, aí, muito obrigado. Agora, na sequência, eu gostaria de convidar o doutor, vamos testar o seu áudio agora, Felipe Massignan, por favor, vamos ver se agora... Me ouvem? Não. Não está? Está baixo? Não. Está ouvindo, Massinhan? Pode falar. Vocês me escutam? Sim. Estão ouvindo? Pronto. Sim. Então, em primeiro lugar, é um prazer, uma honra. Agradeço ao Dr. Branco, ao Dr. Marcelo, aos colegas que estão nessa jornada conosco. Me sinto honrado de estar participando desse debate. Me sinto muito honrado. Eu gostaria de iniciar pontuando algumas situações bem peculiares da cirurgia plástica e bem positivas. Né? Quem sabe, né, nesses últimos anos, a gente está vivenciando o maior desenvolvimento que a nossa especialidade já presenciou.
Não está ouvindo, não? Até agora deu, não deu nada. Não estão ouvindo? Alô? Alô? Estão ouvindo? Pronto, Felipe, estamos escutando. Eu peço desculpa, ele já mutou o telefone da Coloca. Dá para continuar? Por favor. Então, o que aconteceu? Na verdade, através de uma técnica que o nome é um pouquinho, digamos, ela denigra um pouco a imagem da própria técnica, que se chama lipoaspiração em alta definição, mas a gente deveria, quem sabe, falar sobre uma lipoaspiração tridimensional, que foi, quem sabe, um salto que nunca antes havia acontecido dentro da nossa especialidade. O que aconteceu? Então, nas escolas contemporâneas de cirurgia plástica, a lipoaspiração, as regras para se realizar uma lipoaspiração era trabalhar na camada lamelar e deixar intacta a areolar, trabalhando em um plano bidimensional. Bom, através, então, da genialidade do Dr. Alfredo Rois, que teve um insight sensacional associado a tecnologias que permitiam isso, ou seja, não identificar a microarquitetura tecidual que, enfim, está próximo ao adipócito, ele, de certa maneira, começou a transitar entre a camada areolar e a lamelar, recriando, dessa forma, o contorno, o relevo tridimensional que Deus criou. O nosso relevo, a nossa extensão do nosso relevo é 100% tridimensional. Então, pela primeira vez na história, o cirurgião plástico passou a trabalhar como um escultor, literalmente como um escultor, como Michelangelo fazia no Renascimento italiano. E isso ocasionou, digamos assim, um desenvolvimento na técnica e no entorno, ou seja, no pré-operatório, no transoperatório, na segurança do paciente, e no pós-operatório. Além disso, o cirurgião plástico passou a investir investir em tecnologia, coisa que ele nunca havia feito antes. Ele acabava a sua formação, comprava um porta-agulha, comprava uma tesoura, um bisturi, um cabo de bisturi e seguia a carreira até o final. Hoje não. Hoje, digamos assim, existe um investimento robusto em tecnologia e, da mesma forma, a equipe multidisciplinar, ela inevitavelmente entrou e não tem como não continuar sendo assim na vida do cirurgião plástico. Então, o pós-operatório começou a fazer parte, digamos assim, fazer parte de um contexto muito mais amplo, no qual a gente agora, nesse momento, está inserindo, e isso eu falo com um certo, um pouco ousado falar isso, mas eu falo com enfim, eu enxergo isso com uma clareza muito importante, que vai se tornar uma rotina o uso da oxigenoterapia hiperbárica nas cirurgias plásticas de contorno corporal, e não para tratar percalços, e sim para otimizar organicamente o paciente. Bom, por que eu posso chegar a uma conclusão, digamos assim, ousada dessas? Nós somos os primeiros a realizar esse tipo de cirurgia aqui no Brasil, em 2015, e acompanhamos toda essa evolução. Ou seja, nós temos uma equipe milimetricamente treinada, que passou por todos os estágios evolutivos, otimizou todos os protocolos até então, e a partir do momento que nós inserimos a oxigenoterapia hiperbárica no contexto diário, houve, digamos assim, uma aceleração extremamente visível, perceptível, no qual a equipe, que estava muito bem treinada, chegou a perder, digamos assim, a se perder dentro do próprio protocolo. E hoje em dia,
fazendo comparativamente o que nós, enfim, fazemos como pré e pós-operatório ao início dessa jornada, é impossível mensurar assim, a qualidade, porque não existe, obviamente, trabalho científico, mas é impossível, digamos, em palavras, mensurar o quanto nós evoluímos com o advento da oxigenoterapia hiperbárica. Então, eu acho que é uma entrada em definitivo da nossa especialidade dentro desse contexto, e digo mais, é uma entrada onde o cirurgião vai ter que se especializar e muitas vezes tratar no seu próprio ambiente o paciente. Legal, Legal, Felipe. Felipe. Muito Muito obrigado. obrigado. Grande experiência na técnica. Agora eu gostaria de escutar o outro grande colega, né? O experiência, doutor Felipe Fusinato, né? Que trabalham juntos, né? Pelo menos trabalhavam um tempo. Alô, boa noite a todos. Da mesma forma, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, e é uma honra estar compartilhando essa vivência junto com nobres colegas experientes e com muita vivência, não apenas nas cirurgias de contorno corporal, mas cirurgias que envolvem outras especialidades. O que o Felipe acabou de relatar é algo impressionante e de grande valia no cenário nacional, essa mudança que houve de todas as perspectivas dentro da cirurgia plástica. E sem sombra de dúvida, estamos vivendo já e viveremos do futuro uma mudança, talvez, dos paradigmas, não apenas de resultados cirúrgicos, mas, quem sabe, da maneira que cuidamos ou preparamos esses pacientes para uma cirurgia e após uma cirurgia. Visto que, como o Bruno, de forma brilhante, apresentou a sua vivência robusta da sua prática, buscando oferecer o melhor do que está presente e disponível hoje, pelo menos no cenário nacional, e sem sombra de dúvida, ele é uma das pessoas que entrega resultado também no nível internacional. Acreditamos, sim, que a medicina hiperbárica é mais uma peça indispensável e fundamental nesse cenário. A grande questão é que estamos, como muito bem o Felipe relata isso há muito tempo, reescrevendo a história dentro da cirurgia plástica, e acreditamos que muitos estudos, sem sombra de dúvida, são necessários para que a gente firme esse protocolo de forma uníssona entre todos os colegas, não apenas dentro da cirurgia plástica de contorno corporal, mas eu acredito que em todas as vertentes da cirurgia plástica, e também se estendendo para outras especialidades. Por quê? Porque um dos efeitos que essa terapia promove é o controle do processo inflamatório pós-cirúrgico, e isso traz benefícios, como o Dr. Bruno mencionou, de redução de toda a cascata inflamatória, a otimização do mecanismo imunológico na proteção de infecções, a vitalidade dos tecidos. E o que presenciamos, e como o Felipe acaba de mencionar, é que o investimento que o cirurgião plástico tem feito e fará cada vez maior em equipamentos exige que a gente dê mais atenção aos cuidados após esses tratamentos, porque não mais cirurgiões que querem oferecer ao melhor ao seu paciente necessitam apenas de um simples porta-agulha ou uma tesoura. Há uma necessidade de investimento em múltiplas tecnologias, e essas tecnologias somadas agridem muito mais o tecido do que o uso apenas de uma tecnologia específica. Visto que um dos nortes, não digo que é o único, mas um deles, que
deu início a esse fundamento dos protocolos pré- e pós-cirúrgicos, que, claro, quanto mais embasamento científico, melhor, corroboram a encarar esse paciente, principalmente de uma cirurgia plástica de contorno corporal, especificamente falando uma lipoescultura em alta definição, semelhante a um assim, não é semelhante, mas tem uma analogia a um paciente grande queimado, vista a extensão corporal, que é maior, ou seja, não apenas só na camada lamelar profunda da extração da gordura, mas na lamelar, na areolar, e somado a equipamentos de retração de pele. E é visível e notório, né, o quanto esse equipamento ou quanto esta terapia auxiliou na qualidade de resultado que se oferece num cirurgião plástico que, digamos, está destinado a este fim. Essa é uma opinião que envolve alguns anos já nesta caminhada e que, assim como o Felipe mencionou, foi nítida a diferença quando passou a se utilizar essa terapia de rotina, né? E acredito que todos os colegas, enfim, que podem estar passando por essa transição também possam estar experimentando essas vivências em seus consultórios. Opa, me escuta, Felipe? Sim, escuto. Olá, Felipe, me escuta? Sim. Perfeito. Muito obrigado pelos comentários. Felipe, você está me escutando? Sim, eu estou. Sim. Nós temos uma presença ilustre entre os membros da audiência. O Dr. Royos, ele se juntou a nós, né? O Dr. Alfredo Royos está por aqui. E aí eu pergunto, buenas noches, Dr. Royos. Bem-vindo à nossa reunião mensual. Te gostaria de fazer algum comentário, compartilhar tua experiência? Dr. Royos? Muito bem, acho que o Royos ou ele não consegue conectar ou não nos escuta. Então, eu gostaria de abrir aos membros da plateia, aqueles que nos assistem, para perguntas, comentários, tenham liberdade, mas, tendo em vista o adiantado horário, eu só vou fazer um pedido. Que sejam objetivos nos comentários e, de preferência, fazendo perguntas específicas aos nossos comentaristas e ao nosso apresentador. A palavra está com vocês. Se quiserem mandar perguntas aqui no chat também, ele está aberto. Eu posso transmiti-los. Bruno, você comentou do colega que está fazendo aquela publicação. Desculpa, eu esqueci o nome dele. Eventualmente, você gostaria de fazer algum comentário? Dr. Mauricio Paris, how are you? I'm glad you joined this meeting. If you want to share some comments, you can do now. Thank you, Dr. Bruno. Thank you. Hey, Dr. Felipe. It's nice to see you here and to share this amount of knowledge and experience that you all guys have. I'm really surprised how the Brazilian plastic surgery has evolved in the recent decades. You have done great job into improving post-operative care in terms of even lymphatic drainage, the fast recovery from patients that actually come from outside Brazil. And that's something that really matters to many people around the world, because most of the people actually look for this kind of tourism, like surgical tourism and medical tourism, in terms of looking for aesthetic surgery. What I'm trying to do with our paper and our future paper is to, make sure that all patients are covered in terms of
decreasing what the risks are for those who are not from Brazil, who are not from Colombia, who are not from like locals. So what I'm guessing is we have to let them a period in which they can recover, and then therapy will be like hyperbaric therapy should be like delivered to those patients in a specific way. You know that hyperbaric oxygen therapy is not looking for these long-term outcomes on people who are like only searching for recovery, because we're not looking for these vessels to grow. We're not looking for the epithelium and the different kind of effects that the hyperbaric oxygen therapy has in the long term. But we're looking for those acute changes that actually let the tissues to recover and the patients to have oxygen like in between their acute phase and the subacute phase. So that's what I'm trying to do right now with the publication that we're trying to aim for. And I would love for you guys and for every single surgeon who is actually doing hyperbaric oxygen therapy in their patients to just try to submit their data, try to just fill the data that we need to understand and further discuss this in terms of what we are actually doing, and not to just follow our rules, but the ones that are better for the patients. Thank you very much, Maurício. Pessoal, o Maurício Pérez, ele é uma pessoa que ele entrega muito do ponto de vista científico. Ele trabalha com o professor Royos já há muitos e muitos anos, desenvolvendo toda a parte científica do Total Definer e do professor Alfredo Royos, lá na Colômbia. Agora ele está nos Estados Unidos, na Mayo Clinic, como eu citei, e ele é sempre preocupado em oferecer mais suporte científico para tudo que a gente faz. E quem quiser, depois pode entrar em contato comigo. Eu acho que a gente pode trabalhar junto, juntando todas essas informações que ele precisa para que a gente colabore com esse novo trabalho, essa nova publicação científica. Então aqui é um espaço que eu tomei liberdade de oferecer ao Maurício, porque eu acho super importante, pedir permissão ao Dr. Moraes, e eu acho que essa colaboração, não só entre a gente no Brasil, mas entre médicos do Brasil e de outros países, é super importante e nos eleva, nos coloca em outro patamar. Então, assim, depois vocês têm meu contato através do WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo e a gente pode tentar criar algo para colaborar com esse novo trabalho do Dr. Pérez. Mas, Bruno, sem dúvida, não teria como não permitir que ele participasse. Afinal, isso se alinha muito com os objetivos da própria SMOB, né? Nós nascemos com uma vocação de fazer pesquisa. Nós identificamos que essa é uma grande, digamos, lacuna ainda no ambiente da terapia hiperbárica, e nós, assim como ele, nós também estamos começando nossas pesquisas, né? A gente registrou recentemente a SMOB na plataforma Brasil e provavelmente mês que vem nós já começamos a primeira pesquisa justamente focando no processo inflamatório pós-cirurgia do contorno corporal. Então, é lógico que ele, assim como todos que fazem pesquisa em terapia hiperbárica, sempre serão muito bem-vindos. Existem algumas perguntas aqui da nossa audiência. Então, eu vou dirigir ao nosso apresentador e aos nossos comentadores, né? Dr. Marco Araújo, ele faz uma pergunta se, no caso de próteses de mama, com infecções do período operatório, existe benefício na prática clínica que nos faça crer que o uso da hiperbárica pode evitar a retirada da prótese. Acho que acredito que seja um grande medo para os colegas cirurgiões plásticos.
Olha, essa pergunta do Dr. Marco Araújo, na verdade, é um pouco difícil de responder. A hiperbárica ela ajuda no processo de opsonização das bactérias, mas quando trata-se de um implante, é bem difícil, porque basta um número pequeno de até 100 bactérias na superfície do implante para dificultar muito esse tratamento. Evidência científica não existe que a hiperbárica ajuda na manutenção de um implante. A gente vê que vários colegas usam medidas assim não comuns para tentar salvar um implante. Algumas vezes isso funciona, algumas vezes não, mas do ponto de vista de evidência científica, não tem nada mostrando que realmente seria uma indicação para tentar salvar um implante. Bruno, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Eventualmente, numa infecção mais superficial, onde a prótese não foi atingida, ainda existe cobertura por tecido, você acha que seria uma indicação melhor? E talvez a Sim. prótese já bem comprometida, a eficiência talvez não seja tão boa. Essa questão de infecção em mastopexia com prótese ou implante de prótese simples, ela é bem complexa de responder, porque pode ser, se uma celulite sem exposição de implante, seria um tipo de conduta. Uma infecção com exposição de implante seria outro tipo de conduta. O que está escrito em prótese infectada tem que remover, prótese exposta tem que remover. Mas eu já vi vários colegas relatando e mostrando casos que eles conseguiram salvar próteses expostas. Então, assim, realmente é uma tentativa que vale a pena discutir com o paciente, oferecer um tratamento e ser bem honesto, dizer, olha, vamos fazer vamos tentar algo aí a mais, mas que ninguém pode garantir o resultado. Eu Felipe, gostaria, perdão, de complementar ao que o Bruno acabou de falar, que eu acho que deve analisar caso a caso, casos mais brandos, com certeza, eu acredito que há um benefício, mas não existe nada que comprove ou justifique como uma terapia, como o Bruno acabou de comentar. Mas aqui eu gostaria de recordar um assunto que o Bruno acabou mencionando em sua aula, que eu vejo com bons olhos, que é o seguinte: há uma tendência do paciente que passa por uma cirurgia plástica e no seu pós-operatório permanecer conectado ao cirurgião. E com o advento da complexidade que o pós-operatório teve nesses últimos tempos, é muito importante que quando vá fazer a indicação da oxigenoterapia hiperbárica, os serviços que prestam esse tipo de assessoria tenham um diferencial para o paciente de cirurgia plástica. Por quê? Porque o paciente, como o Bruno comentaste, ele é um paciente que espera que tenha melhoras, ou seja, ele não tem uma complicação. E como o Felipe também acabou de mencionar, vai ser, acreditamos todos, e eu acredito que nós compartilhamos da mesma opinião, que isso vai ser uma evolução natural do próprio cirurgião plástico brasileiro, tendo essa terapia em seu consultório, justamente para que essas indicações e esse controle da qualidade do tratamento, quando há ou não uma complicação, seja controlado pelo próprio cirurgião. E isso envolve, muitas vezes, infecções, envolve necroses, sejam elas mais brandas, lesões, hiperpigmentações, que venham a se beneficiar. E é por isso que eu entendo essa preocupação também do Dr. Maurício, em buscar essa rápida recuperação, justificativas e maiores conhecimentos em uma rápida recuperação do paciente, porque há um turismo médico crescente em nosso país, buscando essa recuperação em meados de período pós-operatório em torno de 15 dias, né? Isso é algo que acontece
junto com o Dr. Alfredo Royos, e isso espelha a todos os cirurgiões que acompanham ele ao longo dessa trajetória. Eu gostaria de falar a respeito de um tópico que eu acho que na verdade, é um ângulo de visão um pouco diferente, digamos, a cirurgia plástica dentro comparativamente às outras especialidades médicas ensinadas no Ocidente. O que acontece? Em primeiro lugar, assim, o nível de evidência científica, digamos, com índice de significância estatística dentro da cirurgia plástica em procedimentos estéticos é muito baixo. Trabalhos nível 1, por exemplo, são 0,78% apenas, né? Dentro de todos os trabalhos publicados. Porém, o que acontece? Então, a cirurgia plástica, ela, além de tentar, obviamente, não causar nenhum dano, ela, digamos, ela tenta trazer um resultado, mas uma experiência agradável também. E, no caso da oxigenoterapia hiperbárica, a gente nota essa redução do espaço de tempo para, digamos assim, o paciente organicamente se recuperar, o que não deixa de ser uma grande evolução dentro da nossa rotina, né? Eu estava fazendo hoje uma análise com a nossa equipe para tentar passar alguns dados de como foi essa evolução, digamos, o protocolo de cuidar do paciente uma cirurgia ampla, como o Felipe falou, onde se manipula uma extensão territorial muitas vezes maior que o paciente queimado, e ela se deu mais ou menos na seguinte sequência, né? A gente faz a cirurgia, 4 horas depois se revisa como a malha cirúrgica está colocada para não ocorrer nenhuma compressão intensa e causar um problema de aporte sanguíneo. No dia seguinte é iniciado sessões de fisioterapia e sessões de drenagem linfática. Isso era feito até o 10º dia, sequencialmente, depois iam se espaçando, e até o 30º dia o paciente gastava muita energia e a recuperação era, digamos assim, algo sutil. Ainda algumas sequelas dessa fisiologia desorganizada era notória. Com a introdução da medicina hiperbárica, a gente notou que, a partir do 5º, 6º dia, o paciente já está com muita mais vitalidade. A gente não está falando de problemas, complicações cirúrgicas, e sim de vitalidade orgânica. Já está retornando às suas atividades precocemente, ou seja, 10, 11 dias o paciente está, digamos, praticamente a sua rotina retomada, e com 30 dias ele já está tendo uma vida praticamente normal. Isso é, digamos assim, algo que cientificamente pode ser encarado como uma evidência muito pobre, mas a cirurgia plástica, ela, digamos, tem essa peculiaridade, ela muitas vezes a gente não consegue matematizar determinados pontos, pois a gente quer alcançar um resultado que, ao mesmo tempo, trazer uma experiência agradável ao paciente. Então, eu acho que esse ponto também é importante de inserirmos no contexto e tentarmos explicar aos colegas que não vivenciam essa realidade. Felipe, aproveitando que você já está na fala, houve uma outra pergunta que eu acho que complementa bem o que você acabou de falar agora. Essa é uma pergunta mais para os Felipes, para os nossos comentadores. O Bruno ele já comentou que o protocolo dele, ele usa 1 dia antes e 5 sessões, 4 ou 5 dias depois. E a pergunta é justamente isso. Nos seus protocolos, vocês usam hiperbárica no pré-operatório e no pós-operatório também? Utilizamos 2 dias anteriormente à cirurgia e 3 dias pós-operatório. Então, a gente nota também que as sessões anteriores, elas, enfim,
o transoperatório parece, enfim, mais, mais fluido, digamos assim. Felipe. Da mesma forma, sim, o protocolo é muito semelhante, né? E as diferenças é que em nossos casos nós temos experiências com ambas as tecnologias, né? Então, tanto câmeras monoplace quanto câmeras multiplace para preparar ou adequar esses pacientes, tanto no pré quanto no pós. A diferença é que quando nós utilizamos as câmeras que são multiplace, muitas vezes o conforto do paciente, a privacidade do paciente nem sempre é atingida, né? E em algumas situações isso causa um certo desconforto, em virtude muitas vezes do contato nesse momento específico, principalmente em cirurgias maiores, onde o paciente possa ter algum grau de debilidade. Porém, câmeras monoplace são mais, digamos, como o Bruno mencionou, o Felipe mencionou, são mais confortáveis e trazem essa experiência para esse padrão ou esse perfil de paciente mais agradável, né? Mas o protocolo em si, ele é muito semelhante. Excelente, Felipe. Você até já respondeu a pergunta que estava aqui no chat da reunião, justamente da câmera multiplace no pós, né? E o que a gente escuta é muito isso daí. O paciente de cirurgia plástica prefere a câmera monoplace, né? É uma questão de conforto. Nós passamos um pouquinho de 1 hora de reunião, então gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta e, caso contrário, eu vou passar para o nosso presidente encerrar a reunião. Pessoal, apesar de tudo, a reunião foi excelente. A apresentação do Bruno, dos comentários dos Felipes, e acho que a gente sai dessa reunião com uma missão que a gente já vem estudando aí, é criar um verdadeiro banco de dados para a gente ver desfecho em câmara hiperbárica. Eu acho que essa experiência, a gente que começou aí desde 94, o paciente chegava para a gente sempre com infecção de sítio cirúrgico já complicada, chegava muito tarde em cirurgia plástica e outras cirurgias, depois foi já com qualquer sinal de inflamação e hoje ele chega até pós-cirurgia para fazer imediatamente para ajudar na recuperação. Então, a gente precisa criar esse banco de dados e tentar ver esse desfecho, até para a gente criar. Isso tem sido feito em outras especialidades. A Suécia tem um grande banco de dados que estuda todos os desfechos da saúde, assim como a fibrose cística deu muita contribuição quando criou-se um grande banco de dados. Eu acho que o futuro é esse, para a gente trabalhar aí. Esse que o Maurício falou é super importante também, que a gente está junto com os grandes grupos internacionais. Parabéns a todos e na nossa próxima reunião será na primeira quinta-feira do mês de agosto, né? Lembrando, tá? E nós vamos trazer os ortopedistas para discutir um pouco com a gente, não é, Marcelo? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Bruno. Obrigado, Felipe. Obrigado, presidente, pelas palavras. Obrigado. E, realmente, mais uma vez, eu gostaria de agradecer principalmente ao Dr. Bruno, ao Felipe e ao Felipe pelo esforço de ficar aqui até nós, por contribuir, né, por compartilhar essa grande experiência. Muito legal falar com vocês. E a todos que participaram, até quase 9 horas da noite, tivemos aí mais de 50 participantes e ainda 42 heróis que resistem ao cansaço. Muito obrigado a todos. Obrigado, boa noite. Obrigado. Obrigado, boa noite. Maurício, thank you very much for you. Ciao, Felipe. Ciao, Bruno. Thank you, Mauricio. Welcome. Ciao, Felipe. Thank you all. Bye. Excelente. Muito obrigado a todos.